Olá, meus irmãos, a graça e a paz, mais um dia do nosso devocional e hoje nós falaremos sobre escolhas, mas não sobre as escolhas da vida, as escolhas do dia a dia, né? Os caminhos que tomamos, alguns acertadamente, outros, porém, equivocadamente, né? Mas nós falaremos da principal ou das principais escolhas que nós temos que tomar, que é quando Deus fala conosco. O que você faz quando Deus fala com você? Qual é a sua reação, a sua resposta quando Deus fala com você, se revela a você, torna-se conhecido a você? Então, todas as vezes que Deus fala com a gente, se revela a nós precisamos tomar uma decisão, fazer uma escolha, se nós iremos obedecer à voz dele ou não. Então o texto está em Mateus capítulo 19, versículo 22, fala sobre aquele jovem rico que se encontrou com Jesus, né? E se colocou diante de Jesus como uma pessoa moralmente correta, espiritualmente ajustada, né? Eu obedeço os mandamentos desde a minha infância, né? Eu já cumpro todos. Mas quando Jesus disse para ele, olha, então vende tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. Naquele momento a Bíblia disse que ele ficou triste e se afastou. O texto vai dizer assim, ouvindo isto, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então ele se afastou de Jesus, se entristeceu, porque a sua escolha, a sua decisão não foi uma resposta positiva ao que Jesus havia lhe pedido. Não foi uma resposta positiva diante do chamado de Jesus. Vem e siga-me. Mas primeiro, venda tudo o que você tem e dê aos pobres. A sua vida é a soma das respostas que você deu a Deus. Aonde você está hoje, o que você está vivendo hoje, o lugar que você está agora é a soma de todas as respostas que você deu a Deus. Então, a sua obediência a Deus, as respostas que você deu a Deus positivamente ou não, a sua desobediência, trouxe você para esse lugar que você está. Quando Deus se faz conhecido para você, aquilo que você faz em seguida é uma decisão sua. Sua reação vai refletir o que você acredita sobre ele. O jovem rico vivia uma vida moralmente correta. Ele conhecia bem as Escrituras e as leis de Deus, mas as suas respostas ao convite de Jesus mostrou claramente que, embora ele tivesse conhecimento dos ensinos do Pai, ele não conhecia Deus por experiência, de forma que pudesse demonstrar isso em uma resposta de fé. Então, o conhecimento que o jovem tinha sobre Deus não era um conhecimento pessoal. Ele não tinha uma experiência profunda com Deus, por isso que ele resistiu ao pedido de Jesus. Por isso que ele resistiu àquilo que Jesus havia pedido a ele. Sempre que o Senhor falar com você, será preciso fazer um ajuste em sua vida. Essa verdade afetará seriamente a sua rotina de oração. Cada vez que orar, esteja atento, porque quando Deus responder e mostrar a vontade dele a você, será preciso reorientar a sua vida imediatamente. Todas as vezes que você lê a Bíblia, deve estar preparado para obedecer ao que Deus diz a você. Esses dias eu ouvi ou li uma definição sobre oração que diz o seguinte: a oração não é simplesmente um instrumento em que nós pedimos algumas coisas a Deus. Não é um instrumento, é claro que Jesus disse que a gente tem que pedir, que a gente tem que buscar, que a gente tem que bater. É claro que a oração também ela é para isso, né? Para apresentarmos os nossos pedidos a Deus, as nossas súplicas, né? A própria palavra oração tem esse sentido, né? Mas na oração também
é quando Deus tira alguma coisa da gente, é quando Deus pede alguma coisa de nós. Então, é uma mão, é uma via de mão dupla, né? Porque nós pedimos a Deus, né? Nós clamamos a Deus, nós suplicamos a Deus, mas na oração também precisamos estar dispostos para que Deus também vai arrancando, vai pedindo algumas coisas de nós, né? Então, o, o tratamento que Deus faz com a gente por meio da oração, de arrancar aquilo que precisa ser arrancado, de tirar aquilo que precisa ser tirado, de mudar algumas coisas na nossa vida, isso é muito importante. É por isso que tem muitas pessoas que não conseguem ainda estabelecer a sua vida no secreto, a sua vida na oração, porque entendem apenas que a oração é para tirar alguma coisa de Deus. A oração é simplesmente para arrancar alguma coisa dele. E não, a oração principalmente é quando Deus está nos limpando, é quando Deus está arrancando algumas coisas que precisam ser arrancadas. Então, todas as vezes que você vai para o seu lugar de oração, que você vai à oração, você precisa estar aberto, porque assim como Deus falou com esse jovem rico, Deus ele pode também e vai falar também com você e vai pedir coisas a você. E ele vai falar o que você precisa mudar, o que você precisa arrancar da sua vida. E isso sempre vai ser uma decisão sua, sempre vai ser uma escolha sua. Então, quanto mais você obedece a Deus, quanto mais você permite que Deus vai arrancando, que vai limpando, que vai tratando você, quanto mais você vai abrindo mão das coisas por amor a Deus, quanto mais você vai buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, mais você vai ter essa experiência profunda com Deus na oração e mais você vai orar. Muitas pessoas desanimam na oração, se enfraquecem na oração, abandonam o lugar da oração porque não estão dispostas a entregar tudo a Deus, não estão dispostas a permitir que o Espírito Santo vai limpando, vai arrancando, né? Não estão dispostas em obedecer aquilo que Deus está lhe pedindo. Mesma coisa é quando você medita na palavra. Mesma coisa é quando você lê a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, quando você medita na palavra, a palavra ela vai limpando você. A palavra ela vai confrontando você também, ela vai corrigindo. É claro que na palavra nós encontramos esperança, conforto, encorajamento, mas na palavra também nós somos redarguidos, nós somos corrigidos, nós somos desafiados e chamados a abandonar coisas, né? A deixar comportamentos, a abandonar certos tipos de atitudes, né? A ter uma mudança profunda de vida. Então aqueles que amam a palavra de Deus, Jesus disse, aqueles que me amam são aqueles que obedecem a minha palavra. Então, amar a Deus é obedecer a palavra. Continuando, porque Deus usou Pedro, Tiago e João de modo tão significativo que virou o mundo de cabeça para baixo? E por que há outros como o jovem rico que nunca mais ouvimos falar? Aqueles que obedecem a Deus, aqueles que dão uma resposta positiva ao chamado de Deus, estas pessoas vão virar o mundo de cabeça para baixo. O que significa aqui é que essas pessoas vão marcar a sua geração. Serão pessoas relevantes, serão pessoas cheias do Espírito Santo, serão pessoas que Deus pode usar, que Deus vai contar com elas para realizar a obra que Ele está fazendo na geração delas. Só que aqueles que, assim como o jovem rico, se afastam de Jesus, não obedecem a Jesus, estas pessoas, elas são esquecidas, a gente nunca mais ouve falar delas. Então, o que faz a diferença, o que fez a diferença na vida dos apóstolos e na vida de muitos outros homens que viraram o mundo de cabeça para baixo, que marcaram a sua geração, e também o que faz a diferença na vida do jovem rico que se afastou de Jesus, simplesmente são as escolhas. São as nossas escolhas quem vai nos levar, quem nos levarão para ou sermos cheios do Espírito Santo e fazermos a vontade de Deus, ou nos afastar de Jesus. Discípulos escolheram acreditar e crer, e o crer deles foi atestado pela obediência. O jovem rico não conseguiu levar a si mesmo para a obediência. As Escrituras nos dizem que ele afastou-se triste. Você está diante da mesma pergunta que foi colocada diante do jovem rico.
nós estamos diante da mesma pergunta. Que ajustes você está disposto a fazer para responder de modo afirmativo a Cristo? Quais são os ajustes que você precisa fazer? O que Jesus está pedindo para você? O que Jesus está pedindo para você renunciar, para você ajustar em sua vida, para você abandonar, para você equilibrar na sua vida? Quais são esses ajustes? As suas escolhas é que vão definir o nível de intimidade, de comunhão, de obediência que você está tendo com Deus. Que Deus te ajude a sempre escolher para obedecer a Cristo totalmente, completamente. Que Deus abençoe grandemente o seu dia.